Olá, grande alma, dando aqui continuidade à 11ª pergunta desse projeto Karma, Perguntas e Respostas. Vamos aqui dando continuidade à complexidade, à profundidade, a um alinhamento, a uma busca de discernimento a respeito desse tema que é por demais complexo, por demais imbricado e muitas vezes tratado de uma forma tão, tão superficial e tão, digamos assim, quase que amadora, como se o karma fosse algo só e somente a punição pelos nossos erros e o fardo que temos que carregar nessa existência. Longe disso. O karma é nada mais é do que uma lei natural, uma lei divina e que, na verdade, ela possui um caráter educativo e não punitivo. Então vamos lá. Indo para essa 11ª pergunta, a pergunta que se faz é: existe perdão para os nossos pecados? Existe perdão para os nossos pecados? A própria pergunta, quando feita e quando investigada, com conhecimento e uma certa profundidade refletida, ela depõe de que ela padece de um equívoco porque ela parte da premissa de que o pecado, de que a resposta ao pecado, ela é uma, digamos assim, uma retaliação às nossas ações. Então, a ideia de que pecado é uma retaliação, uma punição às nossas ações, é uma ideia antiga, criada aí por sistemas religiosos, com uma ideia degradada de Deus, de que existe alguém sentado nos analisando e de que quando nós erramos, a mão de Deus pesada irá nos punir. Veja, não existe nenhuma relação com alguém que venha nos punir em razão das nossas ações que estão desalinhadas com as leis divinas e com a matriz e com a evolução com a mente divina. Na luta entre o pequeno eu, né, que é a personalidade encarnada, ou como alguns chamam de eu inferior, e o eu superior, às vezes, que é a luta entre da satisfação dos desejos, da satisfação dos interesses aqui, do plano do pequeno eu, com a satisfação e o alinhamento da mente divina, podem acontecer equívocos. E esses equívocos, eles são naturalmente regulados pela lei natural. Não existe alguém que venha nos punir por uma má ação desalinhada. Portanto, não há o que ser perdoado. Um erro, quando você, vamos lá dar um exemplo, quando você tem uma competição de arco e flecha e o arqueiro ele erra o alvo, ou seja, pecou do hebraico, né? Errou o alvo, ninguém pune a existência por aquele erro. A própria consequência da falta de treinamento, por alguma falta que o arqueiro tem, foi o que gerou aquele ter errado o alvo. Não existe nenhuma força o punindo por ter errado o alvo. A responsabilidade é integralmente dele. Então, um dos maiores crimes que nos causaram aqui no processo, principalmente no Ocidente, foi ter tirado de nós, ou não ter dado a nós, o correto discernimento sobre duas grandes leis. A primeira grande lei, a lei da reencarnação, que é um tema que nós iremos também tratar por demais complexo, e a lei geral, né, a lei natural do karma. Ao retirar da consciência do homem da possibilidade de refletirmos sobre esse discernimento, a existência dessas duas leis, nos deixou solto e deixou muitas pessoas soltas sem saber como agir. E aí ficam outras pessoas dizendo isso é errado, isso é errado, isso é errado, e você não consegue ter o correto discernimento porque você não consegue se aprofundar e muitas vezes as pessoas preferem que outros nos deem a direção, que outros nos deem o discernimento. Então, supor que um homem deva ser castigado, digamos assim, por seus pecados, por colher o resultado de suas ignorâncias, veja, se o que nós estamos dizendo é que a grande maioria das vezes que nós cometemos um erro, um tropeço, ou erramos o alvo, é por ignorância, desconhecimento, supor que você, ao errar o alvo, ao cometer uma falta por desconhecimento, vai ser punida por esse erro, é a mesma coisa também que imaginar que uma criança que esteja aprendendo a andar, mereça ser punida por suas quedas. A própria queda já é uma consequência das suas ações. Então,
Não há que se esperar e se imaginar que uma lei natural, como suponhamos uma lei da gravidade, se você pegar qualquer tipo, imagine em alguma circunstância ou em alguma parte do mundo existe alguma consciência em que desconheça a lei da gravidade. E a pessoa sobe em cima de um prédio, sobe em cima de uma grande árvore, pula de lá e salta de lá. Ela vai morrer. Ela vai morrer não pela lei da gravidade, ela vai morrer pelo impacto. Mas o que causou a queda foi a lei da gravidade. E não vai adiantar ela se rebelar contra a lei, muito menos dizer que ela desconhecia a lei. O fato dela desconhecer a lei da gravidade não impedirá a lei de agir. Então, não há, da mesma forma que o fato de nós desconhecermos a lei do karma, não vai impedi-la de agir. Logo, não há que ser perdoado um pecado dentro desse contexto. Não se perdoa pecado porque a lei não pode deixar de agir. Porque se ela deixasse de agir, naturalmente nós estaríamos falando que ela possui brecha, né? A lei do karma não há favoritismo, não há variabilidade, ela não deixa ela não deixa um mínimo vestígio de desvio. Ela é uma lei reta e ela se cumprirá. Então, o arrependimento, aí você pode estar se perguntando, tá, mas e o arrependimento? O arrependimento, ele não cura os machucados passados, né? Porque veja, se nós estamos falando de karma, e karma é ação, uma vez plantada uma má semente, essa má semente irá florescer. O fato de eu e você venhamos a nos arrepender, nos dá o discernimento para daqui em diante, né? Daqui em diante, nós podermos seguir. Porque a lei divina, a lei do karma, ela opera invariavelmente no plano mental, no plano emocional e no plano físico. Se um homem cai numa fogueira, inevitavelmente ele vai se queimar e não vai adiantar orar para qualquer tipo de plano para que ele seja eliminado das consequências daquela queda, da queimadura. Então não vai adiantar implorar. Se subir e cair e sofrer uma lesão em razão do impacto decorrente da lei da gravidade, não adiantará implorar para a existência para que aquela lei não seja acionada, porque as consequências daquelas ações irão. Porém, a partir do momento em que você se arrepende, você não se colocará mais naquela circunstância. Então, dali em diante se fará. Karma, então, dentro desse contexto, ele não é um castigo por um pecado. Ele não tem a ver com castigo por um pecado, mas ele é o resultado, a consequência inevitável de nossas ações. Isso não tem a ver com punição, tem a ver com fato óbvio. Se eu bato a cabeça na parede, eu vou sentir dor. Ninguém está me punindo por eu ter batido a cabeça na parede. Então, karma, dentro desse contexto, ele é o reajuste das harmonias do universo. É o reajuste inevitável que toda existência que se inicia com toda e qualquer existência material, que uma vez que seja quebrada essa lei, quebrada, né, violada essa lei por ações egoístas de nossa parte, que tem a ver com os interesses do pequeno eu, da personalidade divina, naturalmente nós sofreremos as consequências. Mas é interessante entender que a lei do karma, ela é uma boa lei e é uma boa lei educativa, porque quando a gente bate a cabeça na parede e sente a dor, esse efeito, essa dor, nos educa para que aquilo não aconteça. Então, a lei do karma não existe cólera, não existe perdão, ela é simplesmente uma coisa de neutralidade, ela simplesmente é. Então, a expressão perdão, muitas vezes usada nas escrituras, com todo respeito ao seu entendimento, você pensa diferente, mas aqui compartilhando com você, a expressão perdão utilizada nas escrituras, né, é decorrente da forma como é feita, que os seus pecados lhe serão perdoados, dita dessa forma como se uma ação pudesse ser apagada, né, ela decorre de na verdade, uma obscuridade espiritual, de uma falta de discernimento. Porque numa ação egoísta, né, numa ação de desvio, que vem a acontecer, uma ação de desvio com a lei divina, logo vai ter consequências, né, de sofrimento, porque poderia ter consequências de alegria quando está alinhada, ações de nossa parte em oposição à vontade divina nos trará consequências. Então, até que isso toque o nosso coração, de uma forma, nós não iremos mudar o nosso comportamento. Então, não tem absolutamente nada, nada a ver com consequência, com perdão. Então, quando no Evangelho lá do Cristo está dito lá assim,
digamos, sobre a minha perspectiva, sobre a minha interpretação, tá? Você tem, assim, né, liberdade, porque esse é um tema sempre muito sensível. Então, quando a gente lê no Evangelho do Senhor Cristo, que ele usa teus pecados lhe serão perdoados, vai em paz, ou os pecados dela, né, que são muitos, lhe serão perdoados, pois ela amou muito. O que ele está querendo dizer é que o pecado, esse perdão não está funcionando como, digamos assim, é, os erros cometidos, como se fosse assim, apagando os erros cometidos, mas se emprega no sentido de retidão com a vontade divina para ali em diante. E a gente pode ver isso claramente em muitos trechos do Novo Testamento, quando aquele que foi verdadeiramente perdoado tem-se assim em seguida da expressão: aquele que foi verdadeiramente perdoado não pode mais pecar. Veja, aquele que foi verdadeiramente perdoado não pode mais pecar. Qual é o sentido disso? Que dali em diante ele está alinhado, porém as consequências inevitáveis não há como serem apagadas. Então, aquilo que eu e você semeamos, inevitavelmente teremos que colher. Na própria palavra diz, na Escritura diz, a plantação é livre, mas a colheita ela é obrigatória. Então, é, é claro que há determinadas situações assim de dimensões espirituais em que em determinado ponto, quando o pecador já está alinhado com a senda da retidão, ele está cumprindo é, é, todas e aceitando todas as consequências dos seus atos. A gente vê isso na história de Paulo, né? Como que Paulo, depois que se alinhou com a vontade divina, com a vontade de Cristo, quanto sofrimento que ele teve, como que se ele manteve ali alinhado ainda com a vontade divina. Em determinadas situações excepcionais, pode vir um instrutor superior, um mestre, digamos assim, dizer: a partir de então toda relação de causa e efeito está terminada, e aí sim dá início a uma nova a um novo momento, algo semelhante como Cristo fez com Lázaro, como levanta-te e anda, e os teus pecados, digamos assim, levanta do teu leite e anda, né? Ou seja, agora pode seguir, porque já não há mal, porque você já não está semeando mais nenhum tipo desse, desse desalinho com a vontade divina. Então, lembrando, a lei do karma é uma lei educativa que não tem qualquer relação com castigo, com punição, com cólera. Ela é uma obviedade natural, ela é uma consequência natural. Logo, o pecado não pode ser perdoado, porque nenhuma de nossas ações podem ser apagadas. Mas o pecado, o perdão, na verdade, das Escrituras significa a retidão e o realinhamento com a senda da retidão a partir dali em diante. Grande alma, o Deus que é em mim, saúde o Deus que é em você, e até o próximo questionamento. Tchau, tchau.